Bora iniciar um diário de gravidez, mas os últimos, sabe, dos últimos meses, já falar da 33 semanas. Hoje estou de 33 semanas e um dia. Assim que eu entrei com 33 semanas, gente, aconteceu de novo perda de líquido, né, por aqui. Ah, mas muita quantidade, Dani, como é que tu sabe? Seguinte, eu sei quando eu tô com vontade de urinar, né, e escape, né, que acontece, que às vezes não segura e tal. E nesse dia foi diferente, com 33 semanas, assim que eu entrei. Amanhã foi tranquilo, ali pelas 10 horas, começou. Eu assim, pera, eu vou primeiro ver. E realmente tava perdendo líquido, não era urina, não era escape, nada. Então, foi isso até meio-dia ali, 1 hora. E fui no hospital, gente do céu. Uma coisa é pelo SUS, sabe? Tô até hidratando minha pele, fazendo skincare aqui com vocês. O SUS, eu detesto, tá, gente? Daqui da minha cidade. Não sei a cidade de vocês. Aqui eu cheguei, fui na maternidade, expliquei a minha gestação anterior, porque as duas foram assim, da Manu também. Perda de líquido, sem dor, sem contração ritmada e perdendo líquido, sabe? Parecia que eu não ia parir. A mesma coisa da Valentina. E a Valentina nasceu com 8 meses, né? Ali no meiozinho dos 8 meses. E a Manu de 9, mas com a mesma coisa, bolsa rota, as duas, sabe? E daí chega ali, gente, fizeram exame de toque, o colo tá alto, mas tá molinho, tá alto, a cabeça tá... Saiu já do... Tava ali encaixado, foi um pouquinho pro lado, né? E o bumbum aqui em cima e tal. Só que falaram, mas eles mexeram tal, e não saía líquido. E eu falei, expliquei como foi da Valentina. Quando vocês fazem o exame de toque, não vai sair líquido na hora. Sai depois de alguns minutos e horas. Porque quando o bem vira para um lado, ele vai de certo pro lugar que tá vazando. E acontece. No fim, gente, não fizeram nada com nada o hospital daqui, a maternidade. E vim pra casa e falei. E falaram assim, se tu perder líquido, não sei o que, tu tem que ir direto pro hospital da cidade vizinha, que é onde a Valentina nasceu. Porque aqui não tem nada, não tem UTI neonatal, entendo. Só que, gente... Seguinte, não fizeram nem o ultrassom lá no hospital pra descartar a hipótese de um parto prematuro. Olha isso, olha a situação. Então, até agora, nesse exato momento, eu não sei como é que tá o líquido aqui dentro pra ele, se tá o suficiente ainda que ficou, ou se tem problema, se ele tem que fazer, ou tem que fazer um parto de emergência, sabe? Eu não sei. Então, saí de lá, eu bati boca, eu disse, eu vou botar isso aqui, não coisa, acontecer alguma coisa. E o seguinte, falaram lá que não era trabalho de parto. E eu expliquei, eu tive bolsa rota, do mesmo jeito. Eu sei que cada coisa é diferente, um parto pode acontecer uma coisinha diferente nesse, no outro em si. Mas não fizeram nada assim pra descartar a hipótese de um parto prematuro. Por não ter contração ritmada, tudo isso. Então eu não sei nem pra quê que a maternidade daqui tá aberta, né? Aí o que aconteceu? Cheguei, vim embora. Fui direto no posto e pedi. Passei por mais uma consulta com o médico. O médico falou, tá, descartaram hipótese de parto prematuro? Não. Aí o que aconteceu ali? Ele pediu, me deu uma carta pra eu levar no hospital. Porque eles não eram pra me mandar embora, era pra eles me transferir. No caso desse, ou faz um ultrassom de emergência ali. Mas nem isso, só faz ultrassom se estiver internado aqui no hospital. E o que aconteceu? Eu falei, tá, tem como me dar um ultrassom? Que daí eu falo com as meninas pra botar até, tipo, hoje pra eu fazer. Pra ver como é que tá. E o seguinte, hoje eu tenho ultrassom de emergência pra fazer, pra gente ver a quantidade de líquido e se tá bem o bem. Ele tá mexendo, eu digo que hoje tá mexendo menos, não como ele mexe com frequência. Tipo, o dia eu tá agora falando, ele já tem o sentido de ouvir tudo e chutar, tá muito fraco. Então, hoje podemos saber a quantidade de líquido e se terá que ter um parto prematuro, né? Então, quero deixar registrado, né? Então, é isso que tá acontecendo. Ah, mas Dani, tu não tá fazendo força, sei que... Gente, eu não faço força. Nada que faça eu perder líquido, porque tá uma gestação tranquila, como vocês viram. Como eu comento pra vocês, faço minhas coisas, tá tudo tranquilo. Então, tá desse jeito, tá? Então, vou gravar o ultrassom aqui pra vocês no diário também. Pra vocês ficarem a par de tudo. Eu até quero gravar um Arrume-se Comigo, pra ir fazer esse coisa também. Então vai ter bastante vídeo pra vocês. E daí ontem... Aí assim que eu tava lá na minha irmã, que eu fui final de semana, ele ganhou mais um enxoval. Já lavei, mostrei no vídeo já pra vocês as roupinhas. Já lavei, não gravei essa parte, nem passando, mas já tá tudo guardadinho. Aí o que eu fiz?
Por acaso, se ele nascer agora, a mala maternidade dele já tá pronta, como eu já montei, né? A mala dele mesmo, que eu vou usar da Valentina, que é bege, não tem como pegar agora. Então tá na minha mochila e a minha roupa tá em outra bolsa, né? Aí eu coloquei umas pecinhas menores, né? Porque no último ultrassom ele tava com 1,586 kg, se eu não me engano, tá? Então, peguei mais umas roupinhas menorzinhas caso nasça prematuro, né? E já tá na bolsa, por acaso aconteça isso, né? Porque a gente não sabe, eu vou saber somente hoje depois do ultrassom. Tô feliz que eu vou ver ele mais uma vez, né? No ultrassom, mas também eu tô preocupada, que dele nasce prematuro, né? Mas Deus tá no controle de tudo. Aí eu já organizei, gente, já tem roupa, os afazeres de casa, já tem roupa lavada, passada, guardada. Eu tenho que só organizar minhas roupas do roupeiro, mas referente, o restante tá tudo limpo, é só meio que limpar a casa, assim, afazeres de cozinha ali, tal, organização, tal. Mas tá tudo pronto, se por algum acaso o bem queira nascer, sabe? Então tô despreocupada com isso, só que eu quero que ele aguente, gente, até o final desse mês, que é onde eu completo 37 semanas, que daí não tem perigo dele nascer, e aí ele pode nascer aqui. Só que ao mesmo tempo, gente, eu não queria que ele nascesse aqui. Só que daí eu vou fazer minha laqueadura, tudo, né? Então, é isso, né? Então daqui a pouco vocês vão acompanhar o restante das 33 semanas, que a gente tem um ultrassom de emergência. Coisas estão me acontecendo, gente, que foi. Ali ainda no meio das 33 semanas, aconteceu um episódio de tipo, for dormir e dar uma tremedeira de frio, gente, mas não tava frio. Eu comecei a me tremer, e ficou um tempo, gente, eu assim, tem alguma coisa errada, sabe? Aí depois a tremedeira sumiu, tá? Aí algumas coisas estão acontecendo, não posso comentar aqui com vocês o que é, tá? Mas tá encaminhando pro caminho certo, creio eu, né? Tudo tá na mão de Deus, as coisas, Ele sabe o que faz. E aí, nessa noite eu tive um outro episódio de... não de tremedeira, mas de não conseguir dormir, pensando no que tá acontecendo, e de achar assim, meu, tá certo, será? Sabe? Tipo, mas tá certo. Só que eu acho que a ansiedade, o medo, um monte de turbilhão de pensamentos, sentimentos, emoções tomaram tanto conta de mim que eu tive, tipo, uma coisa... Gente, era uma coisa assim, tá certo. Gente, eu não sei nem explicar pra vocês o que eu senti, mas as emoções nesses finais de 33 semanas ficaram meio turbulento pra mim, que atingia até o corpo, tudo. E até o bem, os movimentos dele, gente, tá assim. Tem hora que tem um trinlique, né? Tem soluço, que eu sei a diferença do soluço dele. E sei quando parece que ele tá, tipo, uma pessoa agoniada, sabe? Fica muito agoniada. Então ele tava meio que assim. E depois ele começa a mexer menos. Tá diminuindo, até por conta de espaço também, por já tá chegando próximo. Só que também tem uma questão da perda de líquido que... Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então eu só vim aqui mesmo relatar essas partes da 33. E sobre contrações de treinamento, gente, eu já tava tendo, né? Ali quando inicia. E as contrações tá tendo, tipo... No andar, eu tô tendo de 3 a 4 contrações, não sejam seguidas, só que as contrações, quando ela vem, ela fica aquele tempo, eu tenho que parar pra dar uma aliviada e a contração sumir, senão, gente, eu fico com a barriga contraída por muitos minutos quando eu tô andando. Então, na reta final das 33 semanas, as contrações estão vindo assim com tudo, tá radiando já minha lombar, as dorzinhas. Tem momentos que eu não consigo nem pegar a Valentina por conta da minha lombar. Mas durante assim, o dia a dia, que é um colo, eu dou. Porque daí não me cansa, não dói, sabe? É momentos, episódios, sabe? Mas, até então, onde eu tenho que relatar é isso aqui nas 33. E bora ver o que me espera aí nas próximas semanas. Hoje vai decidir tudo, tá? Talvez pode ser a hora que eu tô aparecendo aqui também pra relatar. Mas devido às perdas de líquido que eu tive, já tive 2 partos de bolsa rota, meu médico, hoje eu tenho ultrassom, e ele vai decisivo se o bem vem ou aguenta, tá?
Então não sabemos se eu vou aparecer aqui nas 34 semanas pra comentar das 34, tá? O bem vem antes do tempo ou aguenta? Sobre o ultra, tá, gente? Ali fiz o ultrassom. Vi o rostinho do bem. Tá, vou deixar a fotinho aqui. Tá com 2 kg e pouco, tá? E o líquido tá, tipo, normal. Só que eu tenho perdas, né? Então o médico não sabe me dizer se ele aguenta 4 semanas, 5 semanas, né? Ou se ele pode nascer antes. Por eu ter tido 2 partos de bolsa rota e estar acontecendo isso, essas perdas de líquido, um dia sim, aí daqui 2, 3 dias acontece de novo, tá? Então não foi descartado ainda, a hipótese de um parto prematuro. Mas a gente espera que ele aguente, tá? E tá muito lindo, gente, muito lindo mesmo. E já com 34 semanas, gente, estou já com 34, tá? O que tem de novo, gente? Fui fazer os exames de sangue, de urina e fui fazer o temido curva glicêmica. Por que eu tô fazendo, né? Agora, porque no comecinho ali, quando eles pedem ali, não sei com quantas semanas, eu não fiz por conta de devidos a alguns problemas que passei, né? Então, crise de pânico, tudo isso. Então eu não fiz. E daí, quando eu voltei pra minha casa, né, fui no posto pedir tudo. Aí eu tirei a primeira coleta, gente. Na segunda coleta não deu. Eu aguentei, tomei tudo, o suquinho e tal. Só que queria voltar, e eu tentando ali aguentar tal, e eu fui sozinha, sem acompanhante, só com as meninas. Então vocês imaginam, com 2 crianças tentando aguentar, né? E daí, contrai a barriga, dá uma contração, seguido de dor nas costas ali embaixo, né? E foi, gente, foi. E eu não aguentando, só que eu não tinha perdido líquido nenhum, somente calador, né? Que pode ser o pródromos, né? Porque eu conheci o pródromos na gestação da Valentina, né? Então pode estar sendo já os pródromos acontecendo, né? Mas também pode acontecer um parto. Tem isso ainda. Então, eles me trouxeram pra casa, eu fui no posto, fui atendida pelo médico. E daí o médico perguntou se tava tudo bem e tal. E falei pra ele ali na semana anterior, eu tive calafrios de frio durante a madrugada. Então ele tá com medo disso, ele não sabe ao certo, talvez seja uma infecção urinária, mas a gente vai saber no exame de sangue. Então o curva glicêmica eu acabei não fazendo, porque a clínica me trouxe, porque eu estava muito ruim, tá? Mas eu nunca tive diabetes gestacional, então tranquilo, eu nunca tive isso, nem tanto diabetes normal quanto gestacional. Aí, de manhã cedo ainda, antes de fazer o exame, eu fui no meu médico que vai fazer minha cesárea, e ele já me deu, cuidado! Ele já me deu a data do parto, se o bem aguentar. Então a gente já tem a data do bem. Então quem sabe no próximo, né, que ainda esse diário aqui vai até as 35 semanas, tá? Aí no próximo diário de gravidez, que é a segunda parte, que é o diário de gravidez, parte final, lá eu vou revelar pra vocês o dia do parto, tá? Mas ainda a gente tem essa semaninha de 34 aí pra ver como é que vai ser os próximos dias. E a próxima semaninha também de 35. Tá? Que eu vou gravar esse vídeo até as 35 semanas. Tudo que for acontecendo durante o período, eu vou vir aqui relatar pra vocês. Tá? E pico de energia eu tô tendo ainda, tá, gente? Energia eu tenho de sobra, tá? Então tô aproveitando, mas também eu tenho que dar uma amenizada também por conta das dores da reta final. Então, gente, já quase entrando nas 35 semanas, tá pesando mais um negócio por aqui, né? Eu digo, desde o autocuidado, tô me desleixando, tento fazer, e o cansaço, a preguicinha, tá batendo mais agora, de não querer fazer as coisas, porque o corpo tá cansando. E os chutes, mexidas do bem, tá bem mais complicada. Tá muito mais complicada, tá dolorida. E as contrações, gente, e não são as de treinamento, são acho que os pródromos. Estão seguidos de dores. 3, 4 vezes seguidas de dores. Então tá bem tenso. Tem hora que eu não aguento, tá fisgada lá embaixo já. Empurra muito. Muita azia demais, né? E
roupa tá cada vez mais difícil, então prefiro usar as mais largas. Então muitas vezes vou estar usando roupa repetida nessa reta final por conta disso, sabe? De querer algo mais confortável, né? Então tem dias que eu faço tudo e tem dias que eu fico 2 dias seguidos assim descansando, porque cansa muito, né? E tá começando, gente, dá enjoo já, que era pra dar no início, deu pouquinho e tal. Na reta final tá querendo já dar enjoo. Muita ânsia, então só não falar parece que vem. Mas tá indo, tá, gente? Tá quase finalizando esse diário de gravidez. Vamos ver a próxima semana, vamos ver como é que a gente vai finalizar esse vídeo. Então, nessas 35 semanas, na próxima, eu já não tenho exame nenhum pra fazer. Só depois que eu fizer 36 semanas, aí eu tenho ultrassom, eu tenho um monte de coisinha pra fazer. Só que essa semana tá tranquilo, tá? Então, a gente segue por aqui, no ritmo, ficando de olho se o Ben vai dar sinal de querer vir antes ou não. Acompanhe por aí. Vamos resumir as 35 semanas agora? Agora eu resumo. Semanas, elas foram bem, digamos, intensas, sabe? Com muitas dores. Parecia que teve momentos que eu achei que eu ia parir. Porque a dor é muito forte, tá, gente? Eu tenho dores fortes. Eu acho que é por conta já de ter 2 cesáreas. Não pode ser isso. E por ele estar encaixado. Então eu tive muitas dores, ânsia, azia, desconforto pra dormir. Tá piorando, né? Já tá na reta final. Então, foram mais esses sintomas, sabe? Dores de contrações, aquelas contrações de treinamento, elas estão durando bem mais tempo. Ainda mais quando eu caminho, eu tenho que parar no trajeto pra contração dar uma aliviada, porque eu tô tendo contrações seguidas, tudo, então ainda perder de líquido, né? Mas creio eu que a gente consegue vencer a prematuridade, tá? Mas no fim é isso, as minhas 35 semanas, então se eu estou preparada para as próximas semanas? Não, eu não tô preparada, né? Uma coisa também interessante eu comentar aqui, relatar. O autocuidado começou a ficar meio que esquecido, sabe? Tem hora que eu não me cuido, que eu não lembro. Tem coisas que eu nem... Calma, tem coisas que eu nem sei onde eu coloco mais. Também o esquecimento tá bem aflorado. Então, tá bem assim, tá, gente? Essas 35 semanas. Então, se você gostou desse diário de gravidez, das semanas, prepare para os próximos. E eu acho que o próximo pode ser curto, tá? Mas aguarde o próximo diário. Eu gostei. Oh, meu Deus. E até o próximo.